Então vamos aqui para o nosso terceiro tópico dentro da nossa aula de vetores. A gente está falando de soma entre vetores. O nosso terceiro caso é quando eles estão perpendiculares entre si, tá? Ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus. Repare, o meu vetor A ele está na horizontal, o meu vetor B está na vertical. Se eu quiser somar o vetor A com B, ou seja, aquele novo vetor que eu chamei de C, lembra? O vetor C, que é calculado como a soma entre A e B. Tá lembrado disso? Como que eu faço no caso em que eles estão na perpendicular? Como eles estão perpendiculares entre si? Como que eu faço isso? Ora, eu vou seguir o mesmo padrão que eu estava fazendo. Eu vou reproduzir o A, olha aqui, ó. Reproduzindo o A aqui, ó. Vou reproduzir o A. Tá aqui. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Tá aqui, ó, reproduzindo o A. Tá aí o vetor A. Aí agora, eu vou pegar o vetor B e colocar na bundinha de A. Não é isso que eu estava fazendo? É isso que eu vou continuar fazendo. Pega a bundinha de B e coloca na cabecinha de A. Tá aqui, ó. Bundinha de B e coloca na cabecinha de A. Olha aí, ó. Tá aqui. Vetor B. E aí, como que fica então o meu vetor resultante? Tá lembrado? O meu vetor resultante eu faço como? Eu pego a bundinha do primeiro e ligo na cabecinha do segundo. Olha aqui, ó. Eu pego a bundinha do primeiro e coloco na cabecinha do segundo. Tá ficando interessante essa história, né? Agora você está prestando atenção. Olha aqui, ó. Esse é o meu vetor C. Ok, então agora eu já sei como é que vai ficar em relação à direção e o sentido. Mas se eu quiser calcular o valor desse vetor C. E aí aqui esse caso é especial, né? O caso em que eles são perpendiculares entre si, aqui, ó, fazendo um ângulo de 90 graus entre si. Tá? E para calcular isso, a soma de dois vetores, né? Uma soma vetorial de dois vetores, onde eles são perpendiculares entre si, eu tenho que fazer, adivinha? Tu já sabe, né? Pitágoras. Tá aqui, ó. É o quadrado do primeiro. Quer dizer, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao quadrado de A mais o quadrado de B. Pitágoras, está lembrado disso aqui, ó? É desse jeito que eu vou calcular a soma vetorial quando eu tiver dois vetores perpendiculares entre si, tá? A soma entre dois vetores. Aí eu coloquei como exemplo aqui, esse barquinho aqui, não está muito parecido com um barco não, né? Mas acredita, tá? Esse é um barquinho que está subindo com uma velocidade vertical. Essa velocidade vertical aqui, eu estou dizendo para você, tá? Vale 4 metros por segundo. Ele está atravessando a margem desse rio. Só que esse rio tem uma determinada velocidade. Qual a velocidade que esse rio tem? Estou dizendo aqui, ó, vou botar aqui para você. A velocidade do rio, tá? Vou botar aqui, ó, a velocidade do rio de 3 metros por segundo. Ou seja, na medida em que ele sai dessa margem, tá? Ele vai com a velocidade para lá, só que o rio vai empurrar ele com essa velocidade para cá, ó, com uma velocidade do rio aqui, ó. Então, na verdade, esse barco, ele não vai nem sair nessa direção, nem nessa direção. Qual vai ser a direção que ele vai sair? Ora, aqui eu acabei de falar para você. Olha aqui, ó, vai ser assim, ó. Você vai ter aqui a velocidade do barco, né? Velocidade do barco. Você vai ter aqui, ó, a velocidade do rio. Opa, a velocidade do rio aqui, ó, vai ser o quê? Aqui, ó. Velocidade do rio vai ser na horizontal, velocidade do rio. Então, na verdade, repare que esse barco está submetido à velocidade vertical e à velocidade horizontal. Então, a velocidade resultante dele é a resultante das duas. Acaba se somando, né? Então, ó, a velocidade resultante desse barco vai ser essa aqui, ó. Ligando a bundinha do primeiro com a cabecinha do segundo. Essa é a velocidade real. É isso, cara. E caso eu precise calcular, eu já te mostrei. O valor da velocidade real vai ser ela ao quadrado. É igual ao V do barco ao quadrado, mais o V do rio ao quadrado. Tá? E aí eu fico aqui, ó. A velocidade do barco ao quadrado do barco vale 4, né? Que é o V1 aqui, ó. 4 ao quadrado, mais a velocidade do rio, 3 ao quadrado. Isso vai dar aqui, ó, se tu fizer a conta, vai dar 16 mais 9. Isso dá 25. E aí eu tenho que extrair a raiz desse cara. A velocidade real, então, vai ser a raiz de 25. E raiz de 25 vale 5 metros por segundo.
essa seria a velocidade do seu barco aqui. Na verdade, o barco viria nessa direção aqui, ó. O barco viria nessa direção, tá, turma? Ele não sairia nem na horizontal, nem na vertical. Nem na vertical, nem na horizontal. Ele sairia na diagonal, tá? Porque seria a união dessa velocidade com essa. Beleza? Já coloquei esse exemplo aí para facilitar a sua visualização. Além só das setas, né? Que às vezes dá só setas por vetores é um pouco chato. Por isso que eu gosto de trazer aí um exemplo. Bom, o quarto tópico, o quarto ponto da nossa aula de vetores é quando você tem dois vetores a qual eles fazem um ângulo entre si, mas não é esse ângulo específico de 90 graus, né? Repare, a gente viu quando eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, isso aqui significa ângulo zero, né? A gente viu quando eles estão na mesma direção e no sentido contrário, isso é um ângulo de 180, é um ângulo raso de 180. A gente viu um ângulo de 90, e se esse ângulo não for 90, nem for zero, nem 180, como é que fica? Um ângulo diferente de 90. Aqui eu trouxe esse exemplo novamente, e se eu quiser calcular o C, o vetor C, tá aqui, ó, o vetor C, que é o vetor A mais B, né? Como é que ficaria essa soma vetorial? Primeiro vamos ver como fica o vetor. Novamente, eu vou reproduzir o vetor A, olha ele aqui, ó, olha eu reproduzindo ele aqui, ó. Vetor A, está reproduzido, pronto. Agora eu reproduzo o B. E como que eu reproduzo o B? Turma, tá lembrado? Eu reproduzo o B pegando a bundinha dele e colocando na cabecinha do outro. É a regra do polígono, tá? Então tá aqui, ó, pegar a mesma inclinação. Tem aqui, ó. Mesma inclinação aqui, tchan. Tá lá, ó, tá vendo? Quase paralelo ao vetor, então tá aqui, ó. Tá aqui, ó, reproduzindo o B. Esparrei um pouquinho aqui. Tá aqui, ó, o B. Reproduzir o B. E aí, para eu achar esse vetor C, que é o resultante entre eles, como que eu procedo? Claro, o processo é aquele mesmo que a gente já viu, né? Seguindo a regra dos polígonos. A gente pega a bundinha do primeiro e liga na cabecinha do segundo. É só fazer isso aqui, ó. Sai da bundinha do primeiro e vai para a cabecinha do segundo. Nunca achou que fosse tão fácil trabalhar com isso, né? Então tá aqui, ó. Esse é o vetor C. Agora aí é que tá. Repare, existe esse ângulo aqui entre eles, ó. Esse ângulo θ aqui entre eles, tá? Pois é, esse é o ângulo entre eles. Então existe um ângulo entre eles. Como que eu vou calcular isso? Bom, então se eu quiser calcular em módulo o valor, né, o tamanho, módulo do resultante do vetor C, como que eu faço? Ora, é aquela notícia que você não vai gostar de receber. É isso aqui, ó. O quadrado do resultante vai ser calculado como? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Está aqui, ó. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aí você deve estar se perguntando, mas espera aí, que não era menos? Lá na matemática é menos, tá, turma? Aqui na física você vai adotar como sendo mais. E aqui está, ó, lei dos cossenos. Quando que eu uso? Quando eu preciso calcular um vetor, ou melhor, o resultante da soma, a soma vetorial entre dois vetores, quando eles fazem um ângulo entre si. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo tópico?